Cristo, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são o princípio de dores, né? Então, vós hão de ser entregue para seres atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, né? Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante aqui no livro de Mateus 24:13, aonde Jesus ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu abro um parênteses aqui para verbalizar, lá no livro de Atos, quando Jesus de Nazaré foi sendo elevado às alturas. A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos, as testemunhas de Cristo ficaram atônitos, né, vendo o Senhor sendo elevado às alturas, né? E desce dois varões de branco, a saber, dois anjos, desce e fala para ele, varões galileus, porque estáis atônitos, olhando este Jesus que está sendo elevado. Esse mesmo Jesus que está sendo tomado dentre vós, ele há de descer como vós viste subir, né? E a Bíblia diz que quando Jesus subiu, uma nuvem ocultou aos seus olhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que ele virá, né? Ele vem, louvado seja o nome do Senhor, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mateus 24:30 diz, né, que ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é, o povo está preparado para receber a volta do Mestre, para ter um encontro com o Mestre? Será que há muitas pessoas que até mesmo pronunciam Jesus, não devem se arrepender de algo, né? Porque nós não ouvimos mais falar de arrependimento, não ouvimos mais falar de santidade, de cruz. Você vê que o mundanismo está andando lado a lado com muitas pessoas que dizem ser cristão. Você vê que outrora, irmão, nossos irmãos que pregavam o evangelho era odiado, né? Ninguém gostava de cristão, ninguém gostava, né? Nós era chamado protestante na época. Ah, já veio um protestante ali, né? Hoje não. Hoje o mundo está amando as pessoas que dizem que servem a Deus. Por quê, irmão? Porque muitos estão fazendo aliança com o pecado, muitos estão fazendo aliança com o mundo, querendo agradar o mundo. E Jesus, né, na sua palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Então devemos pregar o evangelho que afronta o pecado, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Jesus morreu ali na cruz para salvar todos os pecadores, para que os pecadores viessem, aleluia, novamente ter uma comunhão, ter salvação através de Cristo, né? Então surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito, o amor se esfriará, e por se multiplicar a iniquidade, né? A iniquidade vai, né, expandir no mundo. Por se multiplicar a iniquidade, muitas pessoas não vão amar a Deus, não vão amar as pessoas, serão pessoas aborrecedores, serão pessoas mentirosas, enganadores, né? Mal pagadores, falsos, covardes, né? A Bíblia fala isso. Muitas pessoas viverão aparentemente, né,
vivendo uma fé enganadora, vivendo de aparência, mas tudo isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. E Jesus, ele fala, né, aqui em Mateus 24:13, que eu e você temos que perseverar nesta palavra. Eu e você temos que perseverar, né, até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E também temos que pregar este evangelho, o evangelho do reino, preparar, né, a igreja, falar do reino de Deus, sem arrependimento, né, nós não vamos entrar no reino do céu. Temos que se arrepender, lavar nossas vestiduras. Em Apocalipse 22:14 está escrito, né, que todos quantos quiserem ser salvos, lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Amém? Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Já observou que tem muitas palavras, né, que é de incentivo, que Deus vai te dar, que Deus é contigo, que Deus vai fazer, mas quase não se ouve falar o evangelho do arrependimento. Não ouve falar sobre pregação que fala sobre o reino de Cristo, né? Fala sobre o reino do céu, né? E Jesus de Nazaré foi um dos maiores pregadores que pregou sobre o reino. Mateus capítulo 6, verso 33, ele chega a dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Vamos voltar a pregar sobre o reino, vamos voltar a pregar sobre a cruz, sobre renúncia, sobre santidade. Amém? Jesus conta comigo, Jesus conta com você para pregar o evangelho do reino de Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém?